A reviravolta é um jogo desleal. Quando ela e seu povo voltaram, já havia alguém esperando por ela, Robel, e ele tinha o maior sorriso no rosto que ela já tinha visto. Além das paredes, ela ouviu aplausos como nunca tinha ouvido desde a vitória sobre o rei demônio Jaldabaoth. O que aconteceu? Neia perguntou. O rei atendeu ao nosso pedido, ele nos deu permissão para construir um templo oficial para a Justiça Negra, ele disse que no local de sua sede atual, junto com as ruínas do prédio adjacente de cada lado, foram autorizados para sua construção. No entanto, ele fez algumas ressalvas. Robel disse. A empolgação crescente de Neia foi moderada, mas ela esperou que ele continuasse. O padre que tentou matar você deve ser julgado em particular, e punido com o exílio, em vez de ser executado publicamente. Neia deu de ombros, ela esperava vê-lo humilhado publicamente, mas se isso os fizesse ser reconhecidos oficialmente, mostrar alguma misericórdia a um velho tolo, não seria um problema. Vocês estão proibidos de lucrar da mesma forma que os templos dos outros 6 deuses. Você não deve receber fundos públicos da coroa. E, por último, antes de iniciar a construção do novo templo, você deve concluir o projeto de reconstrução existente para o Capitólio. O sorriso de Neia cresceu. Suponho que as restrições de cura e financiamento foram por insistência dos conselheiros do templo. Eles são estúpidos assim. Disse Neia. Robel parecia um pouco confuso, então Neia elaborou. Os templos obtêm a maior parte de sua renda diretamente cobrando das pessoas pela cura de ferimentos ou doenças, sua influência é tão difundida sobre esse assunto que é literalmente uma exigência que os aventureiros o cumpram. Em teoria, isso os mantém fora da política, na prática, bem, você já não viu sacerdotes ou paladinos no tribunal, e quando foi a última vez que um deles não endossou a coroa estabelecida? Disse Neia. Eles esperam que, ao impor uma restrição contra o lucro com a cura, eles nos estrangulem financeiramente, porque o custo de uma educação mágica é tão alto que, se não pudermos lucrar com isso, não treinaremos pessoas nela e eles assumem, erroneamente, que isso significa que não poderemos fazê-lo e, como resultado, não poderemos igualar seus serviços e não teremos sua renda, especialmente se não obtivermos apoio da coroa, o resultado final será que nossos templos não poderão mais ser mantidos e entraremos em colapso sob o peso de um sucesso modesto. A expressão de Robel ficou sombria. No entanto, eles estão pensando com seu preconceito novamente. Disse Neia. Eles estão pensando no rei feiticeiro apenas como um lançador de magia morto-vivo que só é capaz de tirar a vida, eles não têm ideia de que ele é capaz de salvá-lo através da cura, e eles não pensaram em sua capacidade de produzir artefatos rúnicos e equipamento encantado, eles se cegaram por sua fé, para o que é, para nós, fácil de ver. Nunca tive a intenção de cobrar das pessoas pela cura, essa política de coração negro nunca seria algo que eu toleraria, tenho a forma de um plano lentamente se formando em minha mente, sobre como mantê-los e procurarei uma oportunidade em minha jornada para executá-lo, para realmente colocá-lo naqueles padres estúpidos e templos cegos. Tudo o que eu preciso são algumas pessoas dispostas a executá-lo, capazes de lutar e curar e dispostos a se movimentar muito. Como vamos sustentar os templos? Bem, eu tenho um plano lentamente se formando para isso também, mas eu preciso ver como é a situação nas aldeias. Mas acho que não temos nada com que nos preocupar. Neia disse com um sorriso, tudo bem ser feliz. O sorriso de Robel voltou. Quanto resta do Capitólio para reconstruir? Ela perguntou. Temos. Ele fez uma pausa e remexeu em um maço e tirou um maço de papéis, 22 casas senhoriais dos nobres, 14 prédios públicos, incluindo um prédio de alojamentos hospitalar, 3 orfanatos, 2 quartéis de guarda, 4 fontes públicas para acesso à água e uma prisão. Ele disse, sacudindo todos eles de forma rápida. Há mais residências particulares que não foram construídas, mas isso realmente não importa, porque, francamente, houve tantos mortos que temos casas vazias aqui como estão. Esta cidade não foi usada como uma prisão de grande escala como algumas outras, podemos derrubar as casas vazias danificadas e usar os materiais para reconstruir mais rápido. Ele terminou. Faça isso então, derrube as casas danificadas e depois concentre-se nos orfanatos e nas fontes públicas. A doença não é grande agora, mas há muitos órfãos e está demorando muito para as pessoas conseguirem água devido à escassez de fontes para usar. As casas dos doentes podem vir depois disso, depois a prisão, e as casas nobres podem vir por último. No entanto, diga a eles que, se quiserem que seus feudos sejam reconstruídos mais rapidamente, podem enviar seus soldados para fazê-lo junto com todos os outros. Neia disse, por enquanto, tire o dia de folga, agora é um feriado. Seu sorriso era largo e todos os seus homens aplaudiram,
eles foram para a cidade e encontraram os membros da Justiça Negra dançando e tocando música. Parecia que eles haviam declarado um feriado improvisado por conta própria, e ela não estava inclinada a argumentar. Sebas levou tudo com calma enquanto seguia ao lado dela, e feliz como Neia estava, ela também estava ansiosa. Qual é o problema? Sebas perguntou. Você não está feliz, Lord Ains agora será devidamente honrado. Isso traz uma alegria ao meu coração como nada trouxe em anos. Neia disse, mas, como você acha que alguns dos paladinos vão levar isso? Como você acha que Remédios vai levar isso? Ela está convencida de que todos os mortos-vivos são maus, ela tem a teimosia de um touro e o cérebro de uma rocha. Você não precisa ser inteligente para ser um paladino, e mesmo alguns daqueles que são mais espertos do que ela não aceitarão isso bem. Esta noite, vamos estabelecer uma guarda aqui em nosso quartel-general. Ela disse. Uma guarda? Sebas perguntou, você duvida da minha capacidade de protegê-la? Seu tom era um tanto repreensivo, mas Neia balançou a cabeça. Nunca, querido Sebas, ela disse com um sorriso sincero, mas no momento em que pensamos que estamos mais seguros, estamos mais vulneráveis, e não vou perder um único do meu pessoal porque não pensei bem em minhas ações, ou presumi que as coisas dariam certo porque minha ideia de planejamento era esperar muito que nada dê errado. Sebas acariciou sua barba. Isso é muito sábio, Lady Neia, muito sábio mesmo. Tenho certeza de que meu Lord Ains ficaria orgulhoso desse pensamento. O que você tem em mente? Neia tinha um sorriso torto no rosto. Uma emboscada, se descoberta e prontamente cercada, pagará o dano pretendido com juros. Ela disse, um homem chamado Vegetius escreveu isso, e não é difícil concluir que enfrentaremos uma repreensão ou que isso acontecerá esta noite. Ela disse enquanto abria a porta do escritório. Por que esta noite? Sebas perguntou. Porque hoje estamos felizes, é nosso novo dia santo, nosso povo está bebendo e rindo, eles estão radiantes. Que melhor momento para responder do que o momento em que nossa felicidade pode se transformar em miséria, nosso triunfo em tragédia ou alegria em uma nova fase da vida para um estado de luto por muitas mortes. Disse Neia. Remédios pode ou não participar, mas com a mentalidade dela é difícil imaginar que ela não o fará. Duvido que todos os paladinos o façam, mas tenho certeza que aqueles que o fizerem encontrarão algum apoio entre os nobres. Ela disse. Por que os nobres ajudariam? Sebas perguntou. Alguns deles não, mas os corruptos como Andor, que nos encontram interferindo em seus negócios, sim, outros sim por causa de laços com os templos ou por alguma devoção genuína equivocada, ou apenas para apoiar o lado que eles pensam que tem mais poder. Neia deu de ombros. Quantos você acha que eles vão usar? Sebas perguntou. Bem, eu e meus 100 estamos aqui todas as noites, também geralmente há cerca de 300 ou 400 mais que simplesmente acampam aqui por uma sensação geral de ânsia de trabalhar ou, por mais embaraçoso que seja, de estar perto de onde estou. Se normalmente temos cerca de 500 pessoas nesta parte da cidade, sem contar os milhares espalhados em outros lugares, mesmo tentando nos pegar de surpresa, se o objetivo deles é me matar e decapitar nossa liderança, pelo menos o dobro disso será necessário, e isso se formos adversários iguais, mas não somos. A Justiça Negra se envolveu em duas atividades, trabalhando e treinando, por meses. Guardas comuns não são páreo para nós, mas paladinos, talvez. Então eles provavelmente vão organizar um ataque com 1.500 homens. Ela disse enquanto examinava seus papéis. Diga-me, Sebas, há algo que você possa colocar na bebida que deixe alguém sóbrio rapidamente, digamos em alguns minutos? Ela perguntou. Sebas pensou por um momento, nada que eu saiba, por mais que a cura faça isso, já que o álcool é uma forma de envenenamento, e se fornecermos um cristal com um feitiço de cura em massa que você possa usar após a celebração quando as pessoas dormirem, se combinado com um feitiço de lançamento silencioso, ninguém saberia que ele havia sido usado. Disse Sebas. Isso seria bom. Agora, preciso garantir que tudo corra bem, então suponho que seja hora de testar meus 100, mas também preciso garantir que tenhamos pessoas suficientes prontas para atrasar qualquer ataque enquanto o restante se prepara. Sebas observou enquanto ela rapidamente desenhava um mapa da área do quartel-general com prédios e características marcadas, e quando ela começou a falar consigo mesma sobre como detectar o inevitável ataque surpresa, ele interveio. Por que não perguntar por CZ? Neia ergueu os olhos de seu desenho. Será que o rei feiticeiro permitiria isso? Ela perguntou. Você é amiga de CZ, claro que ele a encorajaria a vir te ajudar. Ele disse, vou demorar apenas alguns minutos. Ele disse e passou por um portal.
Neia marcou meia dúzia de locais, e então o portal se abriu novamente, e Cese entrou, seguida imediatamente por Sebas que estava segurando 2 cristais. Cese, Neia disse, enquanto corria para abraçar sua amiga empregada demônio. É bom ver você, Neia. Cese disse enquanto a abraçava de volta, e colocava um adesivo no rosto de Neia. Neia riu, mas então perguntou seriamente: Sebas te contou? Sim, Cese disse, e Lord Ains, que não estava feliz, ele inicialmente planejou enviar todos nós, mas Demiurgo sugeriu que este seria um teste adequado de seu progresso como líder. Cocytus queria vir também, mas ele foi dissuadido pelo mesmo motivo. Em vez disso, Cocytus, Demiurgo e Lord Ains estarão observando como você lida com tudo. Neia inquietou-se. Meu Deus estará olhando para mim. Posso deixá-lo orgulhoso de eu ser dele? Ela disse com a cabeça abaixada com reverência, e Cese respondeu colocando outro adesivo em sua outra bochecha. Bonitinho. Ela disse. Neia sorriu amplamente e disse: preciso da sua ajuda. Sebas esperou enquanto Neia repassava seus planos. Naquela noite, Neia declarou que em homenagem ao seu dia sagrado, todos deveriam dormir com armadura e arma ao lado deles. Era uma desculpa boa o suficiente para que ninguém pensasse em questioná-la. De volta a Nazarick. Os outros guardiões estavam observando atrás de Ains ou Albon enquanto os eventos se desenrolavam. Suas habilidades de planejamento cresceram consideravelmente. Demiurgo disse enquanto empurrava os óculos para cima. Graças à educação de Lord Ains. Cocytus disse: a biblioteca deu a ela o conhecimento para ser, não apenas, uma guerreira, mas uma líder. Tenho certeza que meu Lord Ains poderia vir com um plano muito melhor embora, disse Chautiar. Verdade, Ains disse, enquanto pensava em particular que, não, ele provavelmente não poderia. Ela considerou tudo o que ele teria, no entanto, ela é apenas humana, e ela fez um trabalho muito bom a esse respeito. Eles estão se divertindo lá embaixo. Aura disse casualmente, mas será muito mais divertido em breve. Ela sorriu. Enquanto observavam, as elites da Justiça Negra assumiram posições onde Neia as instruiu, vestidas de preto, e Cese assumiu uma posição elevada onde ela poderia observar. Neia fez com que vários outros montassem barreiras de pedra pintada de preto em posições-chave, coisas que bloqueavam ou canalizavam o acesso fácil à área de sua sede. E assim que as pessoas fortemente embriagadas adormeceram, ela usou o feitiço silencioso, seguido pela cura em massa. Tudo estava no lugar por horas, antes de qualquer coisa começar. Ains viu a reunião de pessoas e ampliou seu visualizador remoto no grupo. Lembre-se, disse Remédios, eles vão estar quase todos bêbados, este foi um grande dia para eles, eles estão quietos, eles estão felizes, e nós vamos deixá-los mortos, gritando e tristes. Mesmo pegando eles de surpresa, isso não vai ser fácil, mas temos que cortar a cabeça da cobra antes que ela cresça o suficiente para morder. Eu mesmo cuido da Neia, o resto de vocês, matem todos aí, apenas passem suas respectivas rotas, e tudo ficará bem. Ains ampliou o espelho e terminou de repetir o que ele tinha visto ela dizer lendo seus lábios. Isso não é como um guerreiro. Cocytus disse criticamente. O grupo cresceu conforme se movia pela cidade, e como Neia havia previsto, Ains imaginou que havia algo entre 1.000 e 1.500 soldados. No entanto, nenhum deles notou o sinal silencioso de Cese, e Neia e os mais próximos a ela começaram a acordar. Todos de pé e avisados para estarem prontos para receber um ataque, o treinamento incluiu a disposição de seguir ordens urgentes sem perder tempo com perguntas. Como resultado, antes que os grupos hostis chegassem à metade do caminho, mais de 300 estavam acordados, e quando chegaram a 3/4 do caminho, todos estavam acordados. Sebas silenciosamente liberou mais 2 cristais de feitiço, um para lançamento silencioso e outro como um feitiço de reforço para colocar as pessoas no máximo de eficiência. Quando os hostis se aproximaram, Neia fez sua parte e saiu para a rua segurando uma tocha e disse: Remédios, eu não faria isso se fosse você. Vá para casa, as coisas vão ficar muito mais dolorosas se você não o fizer, esta é sua única chance. Remédios riu e disse: a dor é toda sua agora vadia. E ela puxou seu arco e atirou. A queda da tocha quando Neia se esquivou foi o sinal, e os lutadores da Justiça Negra em cima dos telhados se levantaram e atiraram na multidão. A arma de Cese começou a disparar enquanto ela acertava os alvos em rápida sucessão, e os vários bandos de atacantes encontraram rotas que achavam que conheciam,
fechadas ou retardadas, e a justiça negra estava preparada e na ofensiva, disparar flechas tornou-se uma segunda natureza e alvos em massa eram fáceis. O povo de Remédios trouxe poucos arcos, esperando apenas invadir um acampamento de pessoas adormecidas e começar a esfaquear todos até a morte. Agora, em vez disso, eles estavam travando uma batalha campal de uma posição segura. Remédios saiu ilesa, e procurou acabar com isso atacando aquela que ela culpava por tudo, Neia Baraja, apenas para descobrir que Neia estava esperando por ela, com um mordomo imaculadamente vestido. As cenas eram impossivelmente incongruentes, entre as lutas desesperadas de sangue e aço na escuridão, e o velho formalmente vestido na frente dela. Sebas moveu-se para confrontá-la. Mas Neia tocou seu ombro. Espere. Disse Neia. Não vou dizer não a um resgate, mas honestamente, preciso disso, de uma forma ou de outra. As pessoas precisam saber. Ela interrompeu a frase friamente, e Sebas se perguntou o que eles precisavam saber. Mas ele ficou de lado. As emboscadas da Justiça Negra, apoiadas pelo tiro à distância de CZ e com posições preparadas que limitavam o acesso de números, cobraram um pedágio de açougueiro, e os 1.500 caíram para, muito menos, em muito pouco tempo. Lutar, no entanto, é uma coisa barulhenta, e os sons de tal luta despertaram a atenção de toda a cidade. Mesmo que fosse em um quarteirão, as pessoas não poderiam não ter ouvido tantos gritos e tantos choques de espadas. O poder da preparação ficou claro, e quando seus números diminuíram em várias posições, e nenhum reforço veio na forma de companheiros de sucesso de qualquer outro caminho, enquanto de posições vitoriosas, lutadores da Justiça Negra chegaram para reforçar os seus. Mas Remédios não sabia de tudo isso, ela só tinha olhos para uma coisa: a morte de Neia Baraja. Movimento inteligente, velho. Remédios disse, e quando ela começou a avançar, ela congelou. Neia estava removendo sua armadura. As tochas e as fogueiras ao redor deixavam claro o que ela estava fazendo, mas o que ela não entendia era por quê. Quando a armadura caiu, Neia começou a tirar as botas e disse: Sabe, uma vez, eu te admirei muito. Você era meu objetivo. Neia disse, pulando algumas vezes porque a bota teimosa a princípio não queria sair. Admirei seu senso de justiça, sua disposição de colocar uma única vida acima da sua, mesmo quando se preservar poderia permitir que você fizesse mais. Ela jogou de lado a outra bota, mais cooperativa do que sua irmã gêmea. Eu pensei, se eu pudesse ser como ela, tão forte quanto ela, eu poderia proteger a todos. Disse Neia. Se você está tentando me lisonjear para salvar sua pele. Remédios começou, provocando uma risada de Neia. Não, Neia disse, tudo isso foi no passado. Agora eu tenho você no maior desprezo. Especialmente neste momento, quando você leva mais de 1.000 pessoas para a morte, e em vez de passar um momento sequer refletindo sobre suas ações e sobre a verdadeira natureza daqueles com quem você trabalha. Neia tirou sua aljava e a deixou cair. Você falhou em ver a grandeza do rei feiticeiro, mesmo quando ele se arriscou para salvar a todos nós. Você falhou em ver o mal em manipular os outros ou em jogar fora vidas inocentes só porque os portadores dessas vidas não se parecem com você. Neia disse, enquanto deixava cair a espada ainda na bainha. Você jogou fora a sua justiça há muito tempo, quando parou de pensar no que significava justiça, e desde então tem se agarrado aos farrapos dela, culpando todo mundo por seus próprios fracassos. Neia disse, enquanto tirava o arco e o colocava gentilmente de lado. Cale-se, disse Remédios. Agora você trai o reino sagrado, o reino de sua amada rainha Calca, porque prefere que seu povo queime do que mude. Duvido que ela ficaria orgulhosa de você se visse você tentar entrar sorrateiramente em seu Capitólio, e assassinar 500 pessoas inocentes durante o sono. Neia disse, continuando a incitá-la, e Remédios balançou a cabeça e fechou os olhos em negação, tremendo de raiva. Cale a boca, cale a boca, cale a boca, cale a boca. Neia deixou de lado o último de seus itens mágicos. Luta comigo. Remédios disse, pegue essa espada e lute comigo. Por quê? Neia perguntou, você já estava preparada para me matar enquanto eu dormia, você não pode fazer isso enquanto eu estou aqui olhando para você, falando a verdade. Você não pode manipular a verdade. Neia deu a Remédios um sorriso amargo, nós duas sabemos que não posso bater em você com uma espada, ou mesmo se eu usar meu arco, e itens mágicos. Não importa o quão baixo você caiu, e não importa o quanto eu treinei, você ainda é uma guerreira melhor do que eu, então vá em frente e faça isso, e eu vou provar que mesmo sendo uma lutadora mais fraca, não significa que eu não seja mais forte do que você. Neia estava agora com nada além de pés descalços e uma túnica comum. Tudo bem então seu servo do mal com lavagem cerebral,
agora você morre. Remédios disse e lançou um ataque destinado a aniquilar o mal, e a luz sagrada caiu onde Neia estava, e Neia ficou com os braços estendidos e olhou para cima como se fosse recebê-la, e Remédio sorriu com satisfação. O mal sempre pereceria para ela, de uma forma ou de outra. Apenas para ver, nada acontecer. Eu te disse. Neia disse, eu sou a serva do Deus da Justiça. Como você pode ser tão estúpida a ponto de pensar que uma luz sagrada destinada a ferir o mal me machucaria? Eu não consigo imaginar. Ela ainda estendeu os braços, e Remédios não suportou a visão. Em um piscar de olhos, ela estava na frente de Neia, e sua espada atravessou o braço de Neia. Isso machuca. Ela gritou. A essa altura, a maior parte da batalha já havia terminado, com muitos dos agressores mortos e alguns sobreviventes presos enquanto tentavam fugir. Alguns sobreviventes haviam sido capturados por membros da Justiça Negra, após rendição ou ficarem feridos. Eles estavam os arrastando para o centro onde esperavam encontrar Lady Neia de pé alta e orgulhosa, mas em vez disso encontraram uma comoção quando Remédios ainda de pé atacou selvagemente a evidentemente indefesa Neia. Mas Remédios ainda não percebeu, ou não se importou com o que estava acontecendo ao seu redor. Vá em frente. Neia cuspiu, mate-me enquanto estou desarmada e sem armadura. Ela disse quando Remédios puxou sua espada e esfaqueou Neia no outro braço. Isso machuca. Neia gritou. Eis o maior de todos os paladinos. Neia gritou, matando os desarmados e sem armadura enquanto eles não resistem. Remédios chutou Neia no estômago, forçando-a a se dobrar, e então ela acertou o queixo, fazendo Neia cair para o lado. Ela se forçou a ficar de quatro, e então de joelhos, e quando ela se levantou, Remédios chutou-a nos dentes, desalojando vários deles. Neia cuspiu-os, uma massa de dentes e sangue e saliva manchou o chão de pedra. Você acha que isso vai me silenciar? Qualquer fracote pode ser um torturador, mas o poder não é apenas a dor que você pode infligir, é o que você pode tomar, e a justiça, o serviço, é a razão para tomá-lo. Remédios gritou e cortou a orelha de Neia. Vou cortar sua língua agora. Ela gritou. Ainda seria uma língua que fala a verdade, e não uma que ordenasse 1.500 a matar 500 de seus vizinhos adormecidos durante a noite. Neia disse, e prontamente perdeu sua outra orelha, e uma pequena parte dela se perguntou enquanto a espada caía, se ela ouviria o grito inevitável. Ela ouviu. O rei feiticeiro é a justiça. A força existe para criar e proteger a justiça, e me matar não vai mudar isso. Neia estava ofegante, e outro chute veio, e ela sentiu suas costelas quebrarem em seu peito. Nada vai mudar isso, e você nunca será forte o suficiente para me vencer, mesmo se você me matar, porque eu sou apenas o mensageiro do Deus da Justiça. Longa vida a Enzo Algon! Neia gritou. E quando Remédios avançou para desferir o golpe mortal, Sebas decidiu intervir. Ele segurou o braço dela, bem no pulso, e disse, não vou deixar você matá-la. Remédios rosnou e disse, solte ou você é o próximo. Ele a agarrou. Então ele tirou a espada dela como um pai tiraria uma tesoura de uma criança rebelde. Ela tentou acertá-lo com a mão livre. Sua mão quebrou quando acertou. Ele agarrou sua garganta e apertou. Ela engasgou, e doeu. Ela tentou lutar, chovendo golpes com apêndices quebrados, não fez nada além de machucá-la ainda mais, e eventualmente, a luta diminuiu, então parou, e ela ficou mole. Ele a largou como um saco de batatas indigno e passou por cima dela indo em direção a Neia. Isso foi doloroso de se ver. Ele disse. Qual era o ponto? Ele perguntou enquanto pegava uma poção. Eu bati nela. Disse Neia. Sebas parecia confuso. Eu lutei com ela, sem lutar. Ela sorriu através da dor. Todos que a viram, meu povo ou o dela, saberão o quão baixo ela realmente caiu agora. Você não pode fingir ser o herói para os outros, apenas para si mesmo, quando você faz, bem, isso, para alguém que não vai lutar contra você. Ela conseguiu dar uma risada através de suas palavras suavemente faladas, mal sussurradas, enquanto Sebas se ajoelhava e embalava sua forma flácida e mal se movendo, e através de uma boca desdentada, tremendo de dor quando a rolha foi puxada, ela disse, obrigada por me salvar. Ela o lembrou da surrada Tauri, a primeira vez que ele a viu, e quando a poção foi colocada em seus lábios, ela bebeu avidamente. Seu povo, finalmente aparentemente livre para se mover depois que o choque do que viram acontecer passou, correu para ajudá-la a se levantar quando a poção fez efeito. Ela olhou para a forma amassada de Remédios Custódio. Ela está morta? Neia perguntou a Sebas. Não, mas ela vai ter uma dor de cabeça muito forte quando acordar. Sebas respondeu. Por incrível que pareça, estou feliz que ela não esteja morta, eu a admirei, uma vez. Disse Neia.
É triste ver o quão baixo ela caiu, atacando pessoas inocentes à noite durante o sono, que não queriam fazer nada além de louvar o único Deus verdadeiro, e adorar o que deveria ser adorado, e viver como deveriam viver. Como você planeja matar pessoas do jeito que ela fez? Como você realmente tenta fazer isso, contra seu próprio povo, e ainda se considera o bom e nobre herói, e ainda fica surpreso que quando você usa um golpe sagrado contra alguém, não funciona neles? Ela perguntou suavemente. Sebas balançou a cabeça quando Neia se endireitou e começou a colocar sua armadura de volta, e recuperando seu equipamento. Às vezes as pessoas perdem de vista o que seus valores realmente significam, ou aplicam até mesmo bons valores tão estreitamente que qualquer mal se torna bom se for direcionado a alguém fora de sua visão estreita. Não sei e talvez nunca saiba, ele disse, e recuou quando a cor voltou ao rosto de Neia. Neia assentiu, seja qual for o motivo, muitos pagaram por sua loucura. A essa altura, guardas municipais não envolvidos começaram a entrar e eles encontraram uma situação muito feia. Os feridos estavam sendo reunidos, amigos e inimigos, embora apenas os inimigos estivessem presos. Em outras circunstâncias, poderia ter sido questionável o que aconteceu, mas graças à guerra com Jaldabaoth, não havia um grande número de pessoas com experiência olhando para as consequências do combate. Mas estava muito claro quem eram os agressores. Os corpos queimados do outro lado das várias barreiras incluíam tropas domésticas nobres, alguns paladinos e homens armados de lealdade incerta, enquanto dentro de várias barreiras havia apenas a justiça negra, e todos sabiam que esta era a área da cidade que eles ocupavam. Mas se o comandante precisava de mais alguma confirmação, foi dada quando ele se aproximou e Remédios acordou acorrentada pelas costas. Por que você os atacou? Perguntou o comandante. Eles são o mal. Eles são o mal. Eles são o mal. Remédios gritou. Por que ninguém consegue ver isso? Ela serve aos mortos-vivos, ela é sua serva com lavagem cerebral, todos eles merecem morrer. Havia mais testemunhas do que ele precisava, e ele tinha todas elas. O comandante balançou a cabeça. Quantos mortos? Ele perguntou a Neia. Entre os nossos? Por volta de 10, talvez 20, ainda não ouvi falar de todos. Ela respondeu. Entre os deles, eles perderam algo em torno de 1.300, mas ainda estamos contando, você pode ter os feridos se quiser. Ela terminou de dizer, e os olhos do comandante se arregalaram. Como? Ele perguntou. Eu descobri o que eles provavelmente fariam, então montei barreiras, mudei os caminhos de abordagem disponíveis, posicionei pessoas nos telhados com arcos, fiz batedores observando de onde eles vinham e assumi o controle do fluxo de batalha removendo seu líder imediatamente como uma ameaça, enquanto ela tentava me machucar, seu lado estava perdendo. Entre isso e serem atingidos por todos os lados, eles eram apenas cadáveres segurando armas, e tudo o que tínhamos que fazer era empurrá-los. Neia disse com indiferença. Não estou ansioso para explicar isso ao rei. O comandante disse enquanto olhava para Remédios, meio louca, lutando e gritando, a poucos metros do paladino morto com uma flecha saindo de seu olho. Bem, eu também não gostei de matá-los, estávamos do mesmo lado quando Jaldabaoth veio, aquele homem ali com a flecha no olho, ele estava conosco quando fomos ao rei feiticeiro, ele estava conosco quando éramos apenas um exército de libertação maltrapilho, eu nunca teria desejado que ele morresse, mas ele fez sua escolha e estava disposto a me matar e a todos comigo. Foi um desperdício estúpido, mas todos nós temos que fazer o que temos que fazer. Neia disse, e enquanto contemplava em particular o resultado desses eventos, ela sentiu uma tristeza permanente brotar da qual, naquele momento, ela não achava que realmente se livraria, não importa o que acontecesse depois disso.